Você acredita em anjos? Sim, hoje nós vamos estar falando aqui um pouco sobre os anjos. Fica comigo, clica no sininho e se inscreve no canal, ok? Até já! Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estar tratando um pouco a respeito dos anjos, né? E como o meu canal tem muita coisa falando de evangelho, a gente fala de marketing de conteúdo, a gente fala sobre produção de vídeo, produção de conteúdo, um pouco do mercado na área do gospel, do religioso. E eu estava lendo um livro esses dias, que está até aqui, chama A Ajuda dos Anjos, da Eileen Elias Freeman. Então, eu comecei a ler esse livro, peguei lá no meu irmão, tô meio cético com relação às coisas que não são assim, o conteúdo com textos bíblicos e tal, né? Só que esse livro é diferente, porque ele começa justamente falando a respeito disso, né? Ele fala, no sumário já tem uma passagem bíblica que fica, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, verso 14, que diz assim: porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados para servir aqueles que devem herdar a salvação? Então isso me chamou a atenção e eu comecei a ler. Eu gosto muito de ler, eu leio qualquer coisa, eu não fico escolhendo. Quando eu vejo que a leitura não é muito produtiva, eu deixo quieto. Mas normalmente quando eu pego alguma coisa para ler, eu leio até o fim. É igual o filme, se eu começar a ver um filme eu tenho que ir até o fim. Tem até uma história chata com aquele filme O Chamado, que é o do telefonema, que a pessoa recebe um telefonema, atende, e aí ela fica sabendo que vai ser morta, que vai morrer daí uma semana e tal. E eu na madrugada cheguei em casa e vi, né, na época do DVD ainda, DVD não, do VHS lá, e eu vi lá umas fitas, eu fui, peguei, como tava o Chamado, e eu falei, o Chamado deve ser alguma coisa, né, algum filme bíblico e tal. Eu fui lá, coloquei e comecei a ver, mas não é um filme, sei lá, pra quem gosta, o gênero não é o que eu gosto de realmente assistir. Pra mim foi uma experiência ruim. Então, quando eu percebo que a leitura não é boa, eu paro. Mas nesse caso aqui, não que eu estou indicando para você o livro, lógico que está aqui, ó, Eileen Elias Freeman, com a ajuda dos anjos, né? Casos verídicos de encontros pessoais com anjos. Então eu li e tal, foi legal, tem umas histórias de pessoas que encontraram, que reclamaram, que invocaram, umas viram, outras sentiram a presença de anjos, de seres angelicais. E em teologia a gente estuda um pouco sobre angelologia, né? Que no caso eu estudo sobre os anjos. Quem são os anjos, por que eles existem, qual a personalidade deles, né? Então a gente aprende alguma coisa dentro de teologia, nós aprendemos isso. O que me chamou mais a atenção é que essa moça, ela era uma pessoa que ela era de algum ministério protestante. E ela resolveu abandonar aquilo e voltar para a Igreja Católica. Ela voltou a ser para o catolicismo, começou a frequentar novamente, justamente porque lá na Igreja Católica eles têm muito mais estudos e mais conhecimento a respeito disso que ela trata, que no caso são encontros com anjos e estudos sobre os anjos em geral. Eu não vou entrar no contexto do livro em si, eu quero falar para você a respeito de anjos, né? Porque a Bíblia fala logo quando começa a falar. Eu me interesso muito pelo Novo Testamento. Conheço o Velho, gosto do Velho Testamento, gosto das histórias aí bíblicas. Mas como eu sou um pregador da graça, eu me atenho mais aos textos do Novo Testamento, as epístolas, os evangelhos. E é justamente nos evangelhos e acho que mais no livro de Atos, onde Paulo tem ali algum encontro, tem uma parte que ele está num navio, o navio até chega a naufragar e tal, mas quando eles estão ali preocupados, com medo, porque eles estavam muito tempo, né, em alto mar e no meio de uma tempestade que parece que não acabava, era um temporal terrível, Paulo levanta no meio do barco e ele fala: o anjo do Deus a quem eu sirvo esteve comigo essa noite, ele me deu todas as almas que estão no navio, nenhuma alma se perderá, a não ser o navio e a carga. Quer dizer, ali já tinha a resposta, eles sabiam que eles iam passar pelo naufrágio, através da pessoa de Paulo ali. Mas na verdade o que estava acontecendo? Ele teve ali uma teofania, né?
Teofania em teologia é justamente uma manifestação de seres angelicais, né, de seres espirituais. Então, esse é o primeiro fato no livro de Atos. Você pegando os evangelhos, normalmente quando alguns falam começa pela genealogia. Alguns livros começam falando justamente do nascimento do Cristo, né, do Mashiach, do Messias, que é Jesus Cristo, que é o Nazareno. E começa falando que a Maria, aparece para ela um anjo e ele fala, né, salve a agraciada, e fala que ela foi escolhida. Quer dizer, ali ela teve uma teofania de Deus, ela encontrou um ser angelical, que conversou com ela e falou a respeito do nascimento do menino. Lá na frente, o marido dela, que é José, né, ele querendo que ela não fosse infamada, né, que não ficasse mal falada, ele pretende dar linha. Ele fala, vou sair fora, eu vou embora, ela fica aí grávida, tal, o pessoal acha que eu fui embora e larguei ela grávida e tudo bem, mas para ela não ficar mal, como é que recebeu do Espírito Santo? Quando ele determina isso no coração, essa aventura de ir embora, né, de abandonar Maria, um anjo do Senhor aparece e conversa com ele e fala, não temas tomar a mulher e o menino, né, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então ele tem um encontro ali com o anjo. Depois, novamente, o rei lá intenta perseguir a criança, né? O que ele faz? Ele fala, pega o menino e vai para o Egito. O anjo novamente em sonho fala para ele, quer dizer, então são manifestações angelicais, são manifestações angélicas. O tratado aqui é justamente a respeito dos anjos. E eu, como crente, eu já tive muitas experiências, assim, não de ver anjos, literalmente, mas de sentir a presença do anjo, de ver o anjo se manifestar, livramentos. De repente você ia por um caminho, você sente aquele impulso de se desviar daquele lugar e ali uma pessoa acontece algo, ou você percebe que ali acontece algo que ia ser ruim para você, mas você decidiu ir para o outro lado. Nós temos a direção do Espírito, então a gente crê que o Espírito Santo nos guia, mas a Bíblia também ensina que Deus nos guia através dos anjos. Ele nos guia através de sonhos. Ele nos guia através de visões. Eu quis chamar esse assunto, esse tópico a respeito dos anjos, justamente porque é controverso. É uma questão que ela não envolve a questão da salvação, ela não envolve a questão do evangelho, se o evangelho é, se não é, se o Cristo é. Não envolve isso, envolve... O que me chamou a atenção nesse livro foi justamente isso, envolve uma outra parte do mundo espiritual, que é justamente esse mundo da hierarquia dos anjos, aonde eles estão. Sim, eles habitam no reino celestial, a parte de Deus, né? Paulo fala até no terceiro céu, então nós não sabemos aí quem é que está. A teologia fala um monte de coisa, as pessoas, os teólogos, os estudiosos falam um monte de coisa, mas na verdade o que me chamou a atenção foi justamente isso. Existe um mundo onde esses seres angelicais, no caso, se existem, né, e nós que cremos na palavra, né, e nesse livro ela fala justamente disso. Ela pega todas as religiões, porque ela fez estudos sobre religiões, né, ela fez doutorado, mestrado, essas coisas. E ela falou que em todas as grandes religiões, eles sempre estão falando de seres angelicais, seres que são como névoa, seres muito bonitos, seres que são transparentes, seres que flutuam, mas que no bojo são todos bons, trazem boas mensagens, né? E estão normalmente envolvidos com o bem-estar do ser humano, com as pessoas, né? E dentro desse livro dela, ela fala justamente a respeito disso. Ela fala que cada um cuida de uma região, de uma nação, de uma situação. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, eu já tive tanta experiência, já tive tanto movimento assim. Porque a Bíblia fala assim que para nós praticarmos a hospitalidade. Porque sem o saber, muitos hospedaram anjos. E eu lembro que quando eu me converti, com quem eu conheci, né, tive a primeira impressão com o evangelho, ele teve algumas experiências assim, que depois foram confirmadas por outros, a gente chama de testemunhos, outros testemunhos de outros irmãos que falaram do ocorrido da mesma forma, pessoas que se depararam com pessoas desconhecidas, mas que vieram no momento certo, que as ajudaram e depois foram embora, né?
pessoas que tiveram encontros com mendigos, né? O mendigo chegou em sua casa, precisou de alguma coisa e a pessoa recebeu bem, e depois ela veio a entender que aquela pessoa veio para quê? Justamente para suprir a necessidade. E entendeu ali que foi uma teofania, uma manifestação angélica. Então nós não negamos o fato da existência dos anjos, mas o que eu quero nesse vídeo é chamar a sua atenção não para a existência, mas eu queria chamar a tua atenção, até quero que você, né, depois de se inscrever no canal aí, de tocar no sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos, você deixasse aí nos comentários alguma experiência, até link de vídeo, né, que você tiver, ou testemunhos a respeito justamente dos anjos, para a gente estar compartilhando isso aí. Tem até uma história de uma mulher que era uma irmã de uma denominação e ela estava passando por uma luta muito grande, uma situação financeira difícil, e ela foi, e no momento ali de, sabe, aquele momento de desabafo, ela e Deus sozinha, ela falou assim, ai Deus, eu queria tanto comer um bife, mas eu tô com tanta vontade de comer um bife, faz tempo. E enquanto ela estava ali, ela começou a fazer as coisas dela tal, e de repente bateram na porta. Ela saiu, foi olhar, olhou, não tinha ninguém, ela só viu lá uma pessoa lá assim, mal vestida, né, no caso, morador de rua. E ela fechou a porta e entrou de novo, começou a fazer as coisas. Aí bateram de novo. Ela pegou, voltou lá de novo. E quando ela chegou, o homem que era o andarilho lá, estava no portão dela, com um saquinho na mão assim, balançando para ela. E ela ficou assustada, porque ela estava sozinha em casa, como é que ela ia fazer? Aí ela, não, o que você quer? Ele falou, não, eu só queria falar com a senhora. A senhora pode me atender um minutinho? Ela falou, olha, eu tô sozinha aqui, eu não vou sair não. Fala o que você quer daí. Toda desconfiada, com medo. E aí ele pegou e falou para ela, posso falar daqui? Eu vou ter que falar um pouco alto. Ela falou, pode. Ele falou, ó, eu tenho aqui alguns bifes que eu pedi ali, não sei, na venda, no açougue, e o homem me deu aqui uns bifes. A senhora não podia fritar esses bifes para mim? Ela falou, é só para fritar? Ele me deu uns pão também. Ele levantou do saquinho, uns pão e os bifes. A senhora faz os bifes, põe no pão e me dá. Já que a senhora tá com medo, tá com receio, ela falou, tudo bem, põe aí no chão aí que eu vou aí buscar. E ele entrou, pôs lá no chão, saiu, fechou o portão, ela foi lá, pegou, correu pra dentro e começou a fritar. Foi lá, temperou, pôs na frigideira, sabe? Dona de casa já tem aquela expertise, começou a fazer, preparar e tal. Preparou o bife. Aí ela já pegou o pão, cortou, colocou do lado, né? Foi lá, catou um guardanapinho que ela tinha, colocou junto, pegou lá os pães que tinha, acho que era 3 ou 4 pães, ela pegou e foi pegando, fritando os bifes e colocando no pão, fritando o bife e colocando no pão. Aí quando tava pronto, acho que uma parte deles ela foi, pegou, colocou, levou lá e colocou para ele. Falou, olha, eu vou colocar aqui, quando eu entrar você entra e pega. Ele falou, tá bom, senhora. Aí ela pegou, entrou, foi lá, colocou, entrou correndo, ele foi, pegou e saiu para fora. Aí ela voltou lá dentro. Quando ela voltou lá dentro, ela foi, já começou, tinha fritando mais alguns bifes. Ela foi, fritou, colocou acho que mais alguns pães e completou e foi lá levar. Quando ela chegou lá, ela procurou, pôs lá e voltou pra dentro. Aí ainda tinha mais uns 2, 3 bifes lá, que era bastante bife. E ela ficou olhando aquele bife. Quando terminou, ela pegou e saiu lá, foi falar, vou lá ver. Tava lá, era só o prato. Ela foi, pegou o prato e entrou. Aí quando ela entrou, ela viu que tinha mais bife, ela ficou. Aí ela ficou meio isso, aí voltou correndo pra ver, procurou, ela saiu na rua, olhou pro lado, não tinha ninguém, não tinha nada. Aquele dia parecia inusitado, não tinha pessoas na rua. E ela pegou e entrou novamente pra dentro da sua casa, fechou a porta e ficou intrigada com aquilo. Aí quando ela foi e olhou no fogão, ela sentiu no coração dela aquela voz falando, você não tinha me pedido pra comer um bife? E aí ela destampou a chorar e entendeu que aquele homem que tinha vindo era um anjo que Deus tinha enviado para trazer o bife que ela queria comer. Então essa é uma das histórias, talvez seja uma história que talvez você já até ouviu, porque é muito corrente dentro das igrejas contar essa história ou histórias parecidas com essa, de várias maneiras diferentes. Mas o que eu quero? Falar com você a respeito disso. Eu não sei nem por que eu estou fazendo esse vídeo, irmãos. Eu confesso que eu, como pregador, eu fico meio assim, de levar determinadas coisas adiante, sabe? Determinados assuntos. Mas foi algo que, depois que eu li esse livro, começou a me chamar muito a atenção. E agora, quando eu estava, antes de gravar, eu estava aqui pensando o que eu vou gravar. Eu saí aqui para a sala, minha filha chamou minha esposa para, falou, vamos ler a Bíblia. E a passagem que a minha esposa estava lendo era justamente a que fala do nascimento de Jesus.
José tem que aceitar Maria, que tem que ir para o Egito. Aí depois ele volta para Jerusalém e vai morar em Nazaré, para que se cumpra a promessa de que o Messias ia ser chamado Nazareno. Que você possa, nesse vídeo, se edificar no sentido de que você não tem que se preocupar se tem pessoas para te ajudar, se tem pessoas para fazer aquilo que você precisa. Você não tem que se preocupar. Na verdade, você tem que... Como aquela mulher, ela falou, pai, eu queria... Eu acho que brotou lá de dentro dela, o segredo é esse. Brotou lá do fundo dela, era uma necessidade, era uma vontade. Ai, pai, eu queria tanto comer um bife. E Deus, ele supriu essa necessidade, essa vontade. Amém? Então fica nessa meditação, como eu falei, né? Se gostou aí, dá um joinha, se inscreve no canal, toca no sininho, compartilha, convida um amigo seu para ouvir a respeito desse momento que nós passamos aqui falando justamente a respeito dos anjos. E que você possa aí se edificar. E se você teve aí algum encontro angelical, se você tem alguma história, algo para nos contar, para nos edificar, para nos ajudar e para nos esclarecer e nos firmar mais dentro desse contexto dos anjos, sem entrar em questões polêmicas. Simplesmente, se você teve experiências desse tipo, compartilha aí conosco. E se você puder até mandar para nós vamos estar aqui postando para edificar outras vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço por ter vindo até aqui e até mais aí. Até logo.